e dos laços que a gente cria, por exemplo, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Esses vínculos nos ajudam na autoestima, na segurança, na felicidade. E é sobre isso agora que nós vamos conversar com o neuropsicólogo e terapeuta Luciano Alves. Oi, Luciano. Olá, Mônica. Bom dia. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? Gratidão a você pelo convite. E deixa eu abrir o nosso WhatsApp para você falar sobre isso com a gente aqui agora, porque às vezes é tão difícil a gente criar vínculo, porque a gente às vezes não sabe expressar amor. Passa por aí isso, Luciano? A gente aprende que confiar, que gerar vínculos às vezes dói. E o fato de doer, eu bloqueio esses sentimentos e simplesmente não vivo a relação da forma como ela deveria ser vivida, né? E isso é um tema bastante profundo, porque remete a um campo dentro do pensamento sistêmico de olharmos para a forma como nós nos vinculamos ao nosso sistema parental, ao nosso pai, à nossa mãe, ou seja, como foi essa referência de pai e mãe que estabeleceu a forma como eu me vinculo na vida, não só nas minhas relações, mas na vida. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que têm dificuldade de confiar no potencial de trabalho, pessoas que têm dificuldade de confiar no potencial das relações afetivas, de uma forma geral, não conseguem se entregar porque não confiam, porque estabeleceram um aprendizado onde tem uma mamãe que não confiava no papai e, por uma lealdade inconsciente, eu estabeleço um vínculo com a mamãe e, consequentemente, vou olhar para o masculino também com um movimento de não conseguir confiar. E aí os vínculos, eles vão se perdendo naturalmente, muitas vezes por conta dessa referência que eu tenho de aprendizado, né? E aí eu gero um campo de dificuldade nas minhas relações. Quando a gente fala de sistêmico, o sistêmico sou eu e todos aqueles que me antecedem, pai, mãe, avós, tios e por aí vai. Sistêmico, uma rede. Vamos lá, a gente fala muito em campo, né? Campo de experiência. Exatamente. Sistêmica. Vamos dizer que o campo é o nosso corpo, por exemplo, agora, tá? Onde existem vários sistemas, como o coração. Você está mandando seu coração bater agora? Não, está batendo aqui por conta própria. Por conta própria, ele bate de forma interdependente, ele age de forma interdependente. O fígado a mesma coisa. Então, o sistema dentro de um campo, ele age de forma sistêmica. Então, é como se os nossos pais fossem sistemas de crenças, os nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, sistemas de crenças, e esses sistemas de crenças estão na ponta do sistema, dentro de você agora. E a forma como você se relaciona com isso é a forma como você vai se vincular na vida e nas suas relações de uma forma geral. Então, por exemplo, a ideia de que uma criança não consegue estabelecer vínculos na escola, por exemplo, ou dentro do seu ciclo natural. De que forma que foi essa concepção entre papai e mamãe? De que forma que foi essa gestação da mamãe? De que forma que foi esse nascimento? De que forma que foi a primeira infância dessa criança? Para que ela pudesse olhar para as relações dela dessa forma. Então, eu estava olhando a reportagem anterior, a questão da autonomia dentro da síndrome de Down, da importância de se colocar isso em prática, da criança se colocar no mundo e os pais tomarem consciência de que essas crianças não são desses pais. Eles, de alguma forma, estão criando essas crianças para o mundo, não é verdade? Então, isso estabelece outros tipos de vínculo. E o que bloqueia, de fato, essa possibilidade de estabelecer esse vínculo é a falta de confiança. A falta de confiança que eu tenho quando eu olho para a mamãe e não consigo perceber a mamãe feliz. E aí eu vou dizer como criança assim, como eu posso ser feliz se a mamãe não foi feliz? E aí eu começo a estabelecer outras dinâmicas na vida por conta dessas identificações. E diante disso que se apresenta para a gente tem visto quadros de pessoas com transtornos de ansiedade. A gente acabou de falar que vai ter uma jornada de psiquiatria agora em Patos de Minas sobre suicídio, que aumentou muito, tanto que se fala sobre a prevenção. Também tem a ver tudo isso que a gente acompanha, tristeza, ansiedade, depressão, pessoas que não conseguem ficar casadas ou manter uma relação de amizade, por aí, esse caos? A partir dessa perspectiva sistêmica familiar, a gente olha para todas as dinâmicas que estabelecem as nossas relações a partir daquilo que nos identificamos como crença dentro do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, dentro de uma psicopatologia chamada transtorno de bipolaridade,
Né? A bipolaridade, você tem um estado de euforia, um estado de depressão. A gente fala que é ir na direção da função pai, ir na direção da função mãe. Quanto mais afastado esse pai, mais profunda a depressão. Vem de um padrão sistêmico de uma mãe que é castradora e forte, onde ela inverte a função, ou seja, a criança olha para o lugar do pai e vê a mãe, olha para o lugar da mãe e vê o pai. Essa inversão sistêmica estabelece na criança muitas vezes um padrão emocional que potencializa a bipolaridade. Ou, às vezes, essa mãe é chamada coitadinha e usa da manipulação para estabelecer força na relação. Então, esses padrões sistêmicos familiares eles estão gerando muitos adoecimentos. Então, o suicídio, por exemplo, é uma dinâmica inconsciente de alguém que tira a vida para manter alguém na vida. Então, ela fala assim, para que você continue na vida, papai, ou para que você continue na vida, mamãe, eu morro em seu lugar. Nossa. Tem um caso de uma pessoa, de uma mãe que foi constelar o suicídio de um filho. Ele ouviu a mãe falar para o pai, olha, estou grávida e desse lugar, como vamos fazer porque não temos condições de criar mais um filho. Esse filho vivo foi lá e tirou a vida para que pudesse nascer um irmão novo. Então, as relações, elas têm esses princípios de conexões e vão nos vinculando de uma forma tão profunda, nos deixando leais a esse sistema de uma forma tão profunda que as nossas relações, muitas vezes, não são estabelecidas de uma forma natural, leve. Você falou de constelação, você trabalha com constelação familiar. Isso. Hoje muito se fala de constelação, né? Ela tem chegado às pessoas de uma certa forma, assim, até para as pessoas entenderem, eu acredito que elas estejam nesse caminho. A constelação é uma forma de resolver essa desordem? A constelação é uma forma de olhar para essas possibilidades de identificações, as quais eu estou identificado por lealdade. Ela estabelece novos vínculos. Ela restabelece também a possibilidade de olharmos para um determinado sintoma, uma determinada relação de uma forma totalmente diferente, porque as imagens novas que aparecem numa constelação vão ressignificar a minha história novamente, né? Aquilo que eu estou identificado, aquilo que eu não consigo me vincular, eu vou estabelecer novos vínculos, novos padrões de emoção. Eu acho que a constelação é uma grande... É uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, foi semana passada, o Ministério da Saúde incluiu como uma das 10 terapias alternativas a constelação familiar no SUS agora. Isso é um avanço maravilhoso para as relações. A gente até falou aqui no Manhã Total, viu, Luciano? Deixa eu trazer a preocupação de uma mãe que o filho dela tem 7 anos e ele está chorando demais, está tendo dificuldade na escola e ele disse que a professora... A professora disse que quer se jogar de um prédio. Falou isso para a criança. A criança, ela acaba que substituindo muitas vezes na figura da professora tendo um vínculo forte, né? Muitas vezes substituindo a figura da mãe, do pai. O professor às vezes assume esse papel. E quando a criança tem esse vínculo com essa professora especificamente, ouve o que ouve, né? Ela fica muito mexida. Então, é algo que precisa ser cuidado, especificamente dentro dessa relação, para estabelecer um novo movimento dentro dessa emoção. Até conversar na escola, com certeza, é importante isso. Tem uma outra pessoa que está com a gente, é a Sueli. Desde que fiquei grávida, minha relação se tornou muito difícil. Hoje, meu filho com 3 anos é super agressivo na escola. Tem alguma coisa a ver, Luciano? A agressividade está muito conectada a uma ausência do pai. Porque, por exemplo, regras, limites, leis, horário, quando a criança não estabelece esse movimento dentro desses aspectos, tem um movimento interrompido com o pai, ou seja, da mãe com o pai, do pai com a criança especificamente. E a gente precisa só compreender melhor o que faz com que essa criança gere agressividade. Porque, por exemplo, as pães, né, chamadas mães e pais, elas quando assumem esse papel de pai, a criança inconscientemente diz, não, você não é o meu pai. E ela vai gerar, muitas vezes, um movimento de agressividade. E toda criança que gera agressividade ou qualquer sintoma, como choro demais, ela está querendo chamar a atenção do papai e da mamãe. Por favor, olha para mim,
por favor, estabelece um vínculo de pai e de mãe comigo, porque o que eu estou sentindo, pelo que eu estou adoecendo é por você, papai, é por você, mamãe. Gente, como a gente... profundo isso. É muito profundo. É profundo. E como a gente está no mecânico, totalmente, não é prestando atenção em tantas coisas e não olha para cá. É um alerta que você faz. Tem uma outra amiga nossa aqui, olha, meu filho se suicidou porque a esposa separou-se dele. Ela quer saber, isso foi amor? Que vínculo foi esse? Tudo, absolutamente tudo é por amor. O mesmo amor que integra é o mesmo amor que separa, inclusive levando para a morte. É impressionante falar isso porque às vezes a gente, de uma forma muito racional, a gente não compreende esse amor profundo que as relações são estabelecidas. E esse amor, ele começa do princípio do reconhecimento do lugar de filho, quando eu olho para os meus pais e recebo daquele lugar da forma como foi aquele amor. Nossa. E o maior ato de amor é a concepção. E quando você nasceu, esse é o maior ato de amor de um pai e de uma mãe. É estabelecer esse vínculo dentro desse lugar. Só que a criança tem muitas demandas e necessariamente ela vai buscar isso nas relações quando ela não consegue compreender essa história de amor. Luciano, para a gente encerrar, infelizmente, rapidamente. Já estamos acabando. Vamos resgatar o amor? Vamos resgatar o amor. É possível resgatar o amor quando a gente estabelece isso como uma possibilidade de viver esse amor de uma forma não apegada. Por exemplo, ame o outro e deixe o outro na liberdade de ir e vir. Ame o outro e estabeleça a confiança de que o outro é saudável o suficiente para manter-se na vida. Que aí eu saio do campo de ajuda, né? De querer salvar o outro. Ame o outro para que o outro possa estabelecer a liberdade de expressão, de naturalidade na relação. Amar é muito bom, gente. Amar é muito bom. Amar é muito bom. E que bom que você trouxe isso nesse momento aqui do programa. Eu conversei com o neuropsicólogo e terapeuta Luciano Alves, que trabalha com constelação familiar. Espero que você volte em breve ao Uberlândia para a gente conversar. Sim. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão a você Gratidão também. Pela participação. Viu? Muito bom. Volte sempre. Tá? Gratidão.